Meus amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o presbítero Gênerson, dirigente da congregação da Assembleia de Deus no Glaucio Buriti. Essa semana é a Semana dos Pais. Final de semana, no próximo domingo, será comemorado o Dia dos Pais. E durante esse final de semana nós traremos uma série de reflexões falando sobre lições da paternidade. E a primeira palavra, a primeira reflexão que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa manhã, nesse dia, é baseado no que está escrito em Lucas, no capítulo de número 15, onde fala ali a respeito da história do filho pródigo. Todos os irmãos conhecem essa história. A palavra de Deus vai dizer que aquele filho ele sai de casa e ele vai viver uma vida irresponsável, uma vida dissoluta. E ele ali gasta toda a herança que o pai tinha lhe dado. Depois aquele filho, diz a Bíblia, caindo em si, ele retorna para casa dizendo: quantos empregados do meu pai não têm fartura e eu aqui padeço necessidade. Ele retorna e a Bíblia vai dizer que o pai estava ali esperando aquele filho. Abraçou, beijou, fez aquela festa, aquela recepção, restituiu as suas vestes, restituiu a sua roupa, restituiu a sua qualidade e a sua posição de filho. E eu aprendi algumas lições estudando essa palavra. A primeira lição que eu aprendi foi que a casa do pai é um ambiente de justiça, um ambiente de integridade. Porque quando no versículo 17 a palavra de Deus vai dizer que o filho caiu em si e ele falou a respeito dos empregados do seu pai. Quantos empregados do meu pai não têm abundância? E eu aqui estou padecendo necessidade. Mais embaixo no versículo de número 19, ele vai dizer para o seu pai: olha pai, trate-me como um dos seus trabalhadores. Então nós percebemos que na casa do pai era um ambiente de justiça e de integridade. Se o filho ele diz: olha, se meu pai ele trata assim um empregado, quanto mais um filho. Então na casa do pai ele preferia ser tratado como um empregado do que viver no mundo como um filho longe do pai. A segunda lição que eu aprendo é que o caráter do pai refletia o caráter de Deus. Quando eu falo de justiça e integridade, eu aprendo que o pai refletia o caráter de Deus. Ele é o tipo de pai que não é crente só na igreja. Ele é o tipo de pai que reflete a glória de Deus onde ele passa. Independente da situação ou do contexto, aquele homem refletia o caráter de Deus. A outra lição que eu aprendo é que a casa do pai é um ambiente de perdão. O filho ele voltou para casa porque ele sabia que a casa do pai é um ambiente de perdão. A porta da graça permanecia aberta. Ele tinha errado, ele tinha pecado, mas a porta da graça permanecia aberta. A outra lição que eu aprendo é que a casa do pai é um ambiente de autonomia. E por que um ambiente de autonomia? Porque o pai sabia que o filho ia chegar o momento dele fazer suas próprias decisões. Nós ensinamos os nossos filhos, nós guiamos os nossos filhos no temor da palavra, nós levamos os nossos filhos para a escola dominical, nós levamos os nossos filhos para a igreja, mas nós sabemos que ele vai crescer, ele vai tomar suas próprias decisões, ele vai seguir a sua profissão, ele vai seguir a sua carreira acadêmica, ele vai casar. Então nós devemos estar preparados para dar essa autonomia para o filho. Quantos pais que não enclausuram seus filhos, limitam ele na sua capacidade e na sua competência. E quando o filho ele precisa sair das abas dos pais, ele fica medroso, inseguro, porque ele cresceu toda a vida dentro daquela bolha. Mas nós devemos saber que o ambiente da casa do pai deve ser um ambiente de autonomia. E por último, a casa do pai é o ambiente de restituição. A Bíblia vai dizer no versículo de número 22 que o pai trouxe de volta a sua roupa, o pai trouxe de volta novas sandálias, anel no dedo e fez uma festa para receber. Porque a casa do pai é o ambiente de restituição. Então a palavra que eu te deixo nessa manhã, a lição de paternidade que eu te trago nessa manhã, eu não sei o que você fez nem por onde você anda, mas eu quero te dizer que na casa do pai é um ambiente de restituição. Ele está te esperando de volta para restituir aquilo que o diabo levou. Que Deus continue te abençoando.